Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel. Capítulo 13, versículo 14. Amém? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E depois a gente vai para 1 Samuel, umas folhinhas depois, vou já dizer. O Senhor buscou para... inicia assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Repita comigo: coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Isso é Saul que não guardou os mandamentos do Senhor, né? Não guardou as ordenanças. Vamos para 1 Samuel 16, 7. Diz assim: isso é Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Repita comigo: coração. Poder sentar. O tema dessa ministração é de todo o coração. Tá? E a gente vai entender um pouquinho. O que acontece? Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra coração. E pedindo a Deus uma palavra, veio muito isso forte ao meu coração. Que Deus escolheu... Quem foi o homem segundo o coração de Deus? Davi. Né? E no momento da escolha de Davi, como quem Samuel ia ungir Davi, o Senhor fala para Samuel assim: olha, não se vislumbre pela aparência nem pela altura, porque isso não atrai os meus olhos. Porque o ser humano, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Então, essa palavra a gente vai entender, eu vou falar muito sobre coração. A Bíblia fala em torno de umas 870 vezes sobre essa palavra, coração. Recita, né? Então, o que é o coração? Eu também tive 2 experiências, né? Meu pai teve que fazer 3 pontes safena e a minha filha precisou colocar uma prótese no coração. Então, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, né? Por essas experiências. Então, o que é o coração? Eu fui atrás. O coração, irmãos, é o primeiro órgão a ser formado. Na 18ª semana. O 18º dia, desculpa. É o primeiro órgão a ser formado. E as batidas do coração, né, o músculo do coração batendo, começa a fornecer alimento e oxigênio para as células. Para que todo o teu corpo seja desenvolvido, é necessário essas batidas do coração, para que o oxigênio e o alimento chegue nas células e elas permaneçam vivas, desenvolvendo suas funções. O coração, ele é o músculo mais importante do corpo. Ele é a chave para um corpo saudável. Ele é localizado na parte central. E o coração, ele passa por 2 processos. E isso é interessante. Depois eu fiquei pensando.
Porque o coração ele passa pela contração e pelo relaxamento. Irmão, até o coração tem os momentos de dificuldade e os momentos de relaxar, né? Porque a contração, a pressão, ela faz com que conduza o bombeamento. E o relaxamento é para encher de novo o coração de sangue. E continuar e fazer aquele ritmo, né? Só que é interessante, quando você faz um eletrocardiograma, só aparecem umas listrinhas assim, né? Vai assim, em cima e embaixo, aí constante em cima e embaixo. Se o coração ficar sempre constante embaixo, assim, o que aconteceu? Acabou. Não funciona mais. Ele precisa ficar em cima, quando ele contrai, embaixo, relaxa, cima, contrai, embaixo, relaxa. E segue nesse ritmo, né? Então, o coração ele tem um ritmo, ele tem os processos e que são fundamentais para que o organismo funcione. A gente vai dar uma passeada na Bíblia, irmão. Vamos lá. Abra comigo em Atos 13, 22. Paulo dá testemunho de Davi. Atos 13, capítulo 13, versículo 22. Olha o que ele fala aqui, é interessante. 13, versículo 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, tem no Antigo Testamento e tem no Novo a testificação de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Só que aí, o primeiro ponto da mensagem é: Deus vê o coração. Deus vê dentro. Deus vê a parte principal, né, da vida de um ser humano. Então, a gente vai falar um pouquinho por que Davi recebeu esse reconhecimento tão peculiar. Imagina, né? Você é um homem segundo o meu coração. Nossa. Né? Tirar o fôlego, né? Então, quem era Davi? Davi era o 8º filho, era o baixinho, era o que estava lá no pasto, né? Era aquele que estava cuidando, pastoreando, né? Davi era aquele que era destemido, corajoso, né? Enfrentou o urso, né? Enfrentou algumas coisas e também o interessante é que Davi ele confiava em Deus de uma tal forma que todo um povo ficava com medo de um gigante. E Davi não. Davi não olhava para o gigante, ele olhava para o Deus que ele servia. Então, era alguém diferenciado, né? Mas Davi também sofreu muita perseguição de Saul e nem por isso matou Saul. Teve oportunidades, mas não matou, porque respeitava a autoridade, né? Davi também guerreou contra os filisteus, moabitas. Ele também foi bondoso com o único descendente de Saul, que ele poderia destratá-lo. E Davi também, a gente percebe como ele escreveu muitos salmos, né? Mais ou menos uns 73 salmos, quase a metade do livro de Salmos foi Davi que escreveu. E você percebe o quanto Davi, nos Salmos, ele tinha um vínculo, um elo, uma ligação com Deus.
A tal ponto que ele não ficava só nos períodos de gratidão a Deus, mas nos períodos de muita luta. Olha, minha alma está inquieta, está conflito. E a gente vai ver outros textos que vão ser fundamentais. Só que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, era um homem. Era um homem, né? Com um Hzinho bem minúsculo, era um homem. E ele cometeu alguns pecados que sofreu várias consequências, né? E algum deles foi o adultério, foi o assassinato, né? A artimanha e assassinato de Urias. E Davi também teve muitos problemas familiares. Os filhos deles eram rebeldes, violentos, né? Os filhos dele. Enfim, que trouxeram muitos problemas para ele e também queriam usurpar, né? Tirar ele do trono. Então, esse era Davi. Mas também, irmão, tem uma outra faceta de Davi, né? Tem um outro lado de Davi. Davi era alguém que confessava os seus pecados a Deus. Tem um salmo chamado, o Salmo 32, que diz assim, que a mão de Deus pesava sobre ele, enquanto ele não confessava os pecados. Davi também reconhecia os erros dele e se arrependia no Salmo 51, que ele diz, lava-me, limpa-me e ficarei mais limpo do que o isopo, né, que eles falam. E nesse Salmo 51, que é também um dos meus prediletos, que ele fala, olha, cria em mim um coração puro. Olha, eu pequei, eu falhei, eu sou humano, eu reconheço, mas cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Era o que ele desejava. Davi também, ele considerava a palavra de Deus. Ele consultava a Deus antes de tomar decisões. Ele confiava em Deus, né? Ele desejava um coração puro, ele amava a Deus, ele tinha esperança em Deus, né? Ele desejava a presença de Deus e ele não queria perder o Espírito Santo. Isso é o que a gente vai vendo nos Salmos, né? E aqui eu quero frisar no Salmo 32 uns versículos aqui, e que são chaves para a nossa vida, sabe? A gente sempre tem que lembrar, né? Ele diz assim, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Isso é um dos salmos, ele falando. Então, Davi chegava diante de Deus e confessava os pecados. Ele via essa necessidade, como a nossa vida também, irmãos. A gente precisa ter esse coração de confessar, porque senão a mão de Deus sobre nós. Os nossos ossos vão envelhecer, né? Porque a gente fica doente. Não necessariamente só o físico, a nossa alma, né? O nosso espírito fica desanimado. Agora, quando tu confessa e deixa, o que tu alcança? Misericórdia. Né? Misericórdia, a graça de Deus. Aí no Salmo 51, eu só vou passando uns trechinhos, tá? Depois vocês dão uma lida lá. No Salmo 51, ele fala aqui, ó, no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aí ele diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Esse é Davi. E o outro que Davi também clamava, inclusive foi até um versículo do meu casamento, é um dos salmos que eu gosto muito que Davi escreveu, é o Salmo 86, que ele fala assim, ó,
Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Esse era o desejo de Davi. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Então, vamos para o segundo ponto. Deus vê o coração. Você observou isso, né? Deus viu o coração de Davi. E por isso Davi recebeu esse título de homem segundo o seu coração. O segundo ponto é buscar a Deus de todo o coração. Abre lá em Jeremias 29. Esse aí é o versículo que muita gente recita, né? Jeremias 29. E aqui é o próprio Deus falando, né? Diz assim, Jeremias 29, 11. Cadê? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim, e em oração eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo vosso coração. Esse é um presente, né, de Deus. Você vai encontrar Deus quando você buscar de todo o coração. Davi encontrava Deus, porque ele buscava de todo o coração. Ele desejava isso. Então, nos seus piores momentos da sua vida e nos seus melhores momentos, ele buscava a Deus de coração. Ele queria a Deus, né? E o próximo ponto, irmãos, que esse é um pouquinho mais longo, e eu vou me deter nesse, que é o principal. Eu quis falar de Davi porque Davi era um homem como nós. Um homem como a gente. E ele buscava Deus de todo o coração. E agora a gente vai passar para o ponto que chama amar a Deus de todo o vosso coração. E isso quem falou foi Jesus. Vamos em Marcos. E aqui a mensagem vai perdurar. Marcos 12. Marcos 12, 29. Cadê? Tá. Jesus respondeu: o principal em outras versões diz, ouve, ó Israel. Vamos repetir? Ouve, ó Israel. Ouve, Igreja Batista Shalom. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Eu gosto muito de Marcos, porque antes de Jesus falar sobre o mandamento, ele fala assim,
Ouça, Israel. Ou seja, tenha atenção. Preste atenção no que eu vou te falar. É algo muito importante. Ouça. E aqui é uma das características de Davi, a gente vai ver. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Isso era notável na vida de Davi. O Senhor era o único para ele. Era o único Deus. Isso tem que ser lei para o nosso coração. Não existe outro Deus em qualquer outro lugar, nem na terra, nem no espaço. Não existe. Ele é o único. Ele é o único. Como eu posso amar a Deus de todo o coração? Primeiro, reconhecendo que Ele é o único. Ele é o único. Amém? Aí depois ele vem dizer: ame o Senhor, o seu Deus. Outro ponto que Davi tinha um Deus. Deus era Deus de Davi. Davi se relacionava com Deus. E aí Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus. Quem? O Deus do pastor Arão? O Deus de fulano? O seu Deus, aquele que você tem um relacionamento, que o pastor Arão não vai poder ter por você. Que a pastora Luciana não vai ter por você. Seu Deus. Quer amar a Deus de todo o coração? Se relacione com Ele. Que Ele seja o seu Deus. Ele é o único e Ele é o seu Deus. Amém? E depois ele vai falar: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. O que é esse todo o coração? Ele poderia dizer: ame a Deus de coração. Ame a Deus, poderia falar outras palavras, mas ele falou de todo o coração. E ele inicia com o coração. E para mim isso é muito interessante. Porque, como eu falei para vocês, o coração, ele dá vida. O coração é o centro, o coração é algo primordial para que se tenha vida. Então, ame de todo o seu coração Deus, sem ti eu não vivo. Eu não tenho vida. Tu é o meu coração que bate para que eu permaneça vivo. Isso Davi também falava. Ele desejava, ele anelava, né? A gente vê isso nos Salmos, ele querendo isso, né? Ó, não te afaste teu espírito de mim, nem me lances fora da tua presença. E aí amar a Deus também, irmãos, que é amá-lo com a parte central, né? Desde o início ao fim da vida. Amar a Deus é viver constantemente ligado a Ele, seja no vale ou seja no alto da montanha. Ele é o seu Deus. Amar a Deus também é obedecer à sua vontade. É obedecer à vontade dEle, ainda que custe a sua vontade. Amar a Deus é amar com completude, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Não é amar a Deus de qualquer jeito, né? Do jeito que eu acho, ou do jeito que eu aprendi. É com todo entendimento que o Espírito Santo vai revelando, vai ensinando. Amar. E aí, depois de tudo isso, né, ele fala para amar o próximo como a nós mesmos. Só que a nossa natureza, ela não está inclinada em amar.
por causa do pecado. A natureza carnal, ela é egoísta, ela não quer amar. Porque amar é dar, né? Amar você vai se doar, né? E aí, como é que a gente consegue então amar? É porque Deus primeiro nos amou. Quando eu recebo esse amor, eu consigo me amar e amar o outro. Porque quando tu recebe, quando tu te sente amado, tu te sente feliz em amar outra pessoa, em cuidar da outra pessoa, né? Em te doar. Então, isso, o que te move, o que move você a amar alguém, a cumprir esse segundo mandamento de Jesus, é o amor de Deus em você, que vai alcançar a outros. Então, esse é o grande mandamento que Jesus... E em João, Jesus ainda diz assim, já tem esses 2 mandamentos, né? Ele ainda fala um assim, ó, amem como eu amei vocês. Então, não é de qualquer jeito. Como eu amei vocês. Eu me entreguei, né? Eu me dei. Então, amar a Deus de todo o coração é obedecer a Dele. Davi também, apesar das falhas, apesar da sua humanidade caída, ele obedecia a Deus, ele consultava a Deus, ele clamava por Deus, ele orava a Deus, ele cantava, ele adorava. Deus não era um visitante na vida dele, Deus era a parte principal. E isso tem que ser para nós, assim como o coração. Não é interessante que quando o cérebro para e o coração permanece, todo o resto do corpo está vivo, irmão. Aqui não está, mas o restante está. Que as pessoas até esperam para ver se a pessoa retorna novamente, que aí vai de novo o sangue, vai para ver, né, se consegue. Mas isso é interessante. Para você ver como o coração é muito importante. Lá em Provérbios 4, 20, olha o que diz. Provérbios 4, 20. E esse é o conselho para você nessa noite. Provérbios 4, 20. Olha o que fala. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Isso é verdadeiro, irmãos. O que a Bíblia diz? Um coração alegre aformoseia deixa a pessoa bonita. Quer ficar bonito? Tem um coração alegre. O que a Bíblia está falando aqui? Meu filho, olha, prestem atenção nas minhas palavras. Preste atenção no que eu estou dizendo. Guarde ela no íntimo do coração. Lá. Sabe por quê? Porque são saúde para o seu corpo e vida para aqueles que encontram. Então, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor são vida, saúde para o seu corpo. E aí ele diz, sobre tudo que você deve guardar, guarde seu coração.
Porque se o seu coração estiver bem adestrado, se o seu coração estiver submisso à vontade de Deus, o seu corpo vai estar bem. A sua alma vai estar bem. O seu espírito vai estar bem. Porque do coração procede as fontes da vida. A vida. E aí você começa a perceber que uma pessoa, quando ela está alegre, com o coração alegre, ela começa a contagiar outros. Mas também, se ela tiver com o coração ruim, o ambiente vai ficar ruim que só. Contamina todo o ambiente. Então, o coração é muito importante. Hoje, nessa noite, saia pensando o que eu tenho feito com o meu coração. Porque a Bíblia também fala em Jeremias que o coração é muito enganoso. Muito enganoso. Então, tenha cuidado. Amar a Deus de todo o seu coração é você entregar completamente seu coração nas mãos dele. Para que ele seja tudo para você. Para que ele seja o seu Deus, o seu único Deus. Muitas pessoas estão com o coração contaminado porque divide, quer que outros deuses entrem no seu coração. E não dá. Não vai ter vida, né? E assim, Davi, ele tinha esse apreço e esse respeito por Deus, né? O que me admira muito de Davi é que ele não tinha vergonha na presença de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas têm vergonha de confessar os seus pecados. Ai, meu Deus, não. Meu Deus, Deus. Como se ele não soubesse, né? Mas, como a gente viu, né? Deus vê o coração. Deus olha, Deus sabe todas as intenções do seu coração, dos seus pensamentos. E Davi escrevia isso mesmo. Quando Jesus, ele ensina para a gente esse mandamento, ele guarda a vida de toda a humanidade, porque se todos obedecessem esse mandamento, como estaria a humanidade? Bem melhor, né? Só que agora eu vou falar para vocês o que atrapalha a gente de amar a Deus com todo o coração. Além do pecado, né? Claro. Porque o pecado tende a nos afastar de Deus e não nos aproximar. Mas quando a gente entende e obedece o que a Bíblia diz, o que eu faço? Eu retorno a Deus, vou diante dele, confesso meu pecado para o meu discipulador, né, para que eu seja curado, para que eu ande novamente. Né? As distrações, irmãos, o próprio celular, a própria internet, tantas outras ferramentas, elas têm roubado da igreja, dos cristãos de maneira geral, e me incluo aqui, dessa comunhão, desse vínculo forte com Deus. Porque eu ainda não sei, né? Na verdade, não sou muito boa nisso, graças a Deus. Se você parar para cronometrar quantas vezes você acessa a internet ou seu celular durante o dia, você vai ficar assustado. Porque talvez não seja nem 10% da sua convivência com Deus.
Então, as distrações, elas têm roubado muito. A rotina, né? A rotina pesada de várias atividades, as pessoas têm roubado muito desse amor, desse elo, desse vínculo. E aí, como é que a gente vence isso, irmãos? Com prioridade. Orando e querendo, né? Porque eu acredito que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai querer Ele. Quando a gente para alimentar a palavra dEle, mais a gente vai querer Ele, porque as palavras dEle são mais doces do que o mel. Porque a presença de Deus, nada nesse mundo se compara a uma presença tão doce e maravilhosa. O problema, irmãos, é que o diabo não quer isso. A tua carne não quer isso. E hoje a gente não tem mais tanta desculpa, né? Porque tem a Bíblia impressa, tem a Bíblia em tudo quanto é lugar, tem muitas coisas. A gente ouve pregações, a gente ouve. Só que, amém, é muito bom ouvir as pregações na internet, elas edificam. Mas, irmãos, elas não substituem o seu relacionamento com Deus. Então, hoje, para a gente amar a Deus de todo o coração, Ele precisa ser o único Deus da nossa vida. Para a gente amar a Deus de todo o coração, a gente precisa obedecer. A gente precisa pegar essa palavra e guardar no íntimo do nosso coração. Para a gente amar a Deus de todo o coração, a gente precisa confiar que Ele vai saber cuidar muito bem da nossa vida. Independente dos vales, independente dos processos. Eu não sei se hoje você está num processo de contração, de dor, né? De dor, sabe, um período difícil. Mas o importante é permanecer. Permanecer, continuar, né, em Deus. E eu, por exemplo, eu senti 2 vezes dores de parto. Irmão, pelo amor de Deus. Quando eu leio lá que Paulo disse, estou sentindo dores de parto. Paulo, tu não está sentindo dor de parto, não. Porque dor de parto é um absurdo. É uma dor, meu Deus do céu. E eu ainda sentia dor de parto com fome. É pior ainda. É dobrado. Mas assim, irmãos, aí, imagina, a contração lá, uma dor, mas aí nasceu, gerou vida. Amém? Acabou. Não é para sempre. As dores, as dificuldades da nossa vida, elas não são para sempre. E não vão ser elas que vão roubar esse nosso vínculo, esse nosso elo com Deus, esse nosso relacionamento de amar a Deus. Amém? Então, irmãos, Davi é um grande exemplo. Ele é um grande exemplo. Apesar dos pecados dele, mas ele é um grande exemplo. Ele foi um homem ungido, escolhido por Deus. Né? Claro que ele não é perfeito, Jesus é perfeito. Então você tem alguém humano e você tem alguém perfeito, para quem a gente pode se espelhar. E a gente não pode desistir, irmãos. Não desista do seu relacionamento com Deus. Ainda que um dia não tenha sido bom, mas vai vir o outro dia. Deus tem que ser o seu Deus, o meu Deus. Né? Eu falei para vocês que eu passei por 2 experiências, né? Foi muito difícil, todas as 2. Na verdade, acaba que o do filho é um pouco mais difícil, né? Pai é difícil, porque pai é pai, me gerou, né? Mas quando é o filho, né? E eu lembro que eu tive que orar uma noite
até com o André lá. Estava ajoelhada. Foi naquele momento, eu entreguei a Deus. Toma, não é meu mais. E eu pedi a Deus, quero paz nesse dia, para que aconteça tudo conforme a tua vontade. E realmente, irmãos, eu pedi a Deus paz e nesse dia eu estava em paz. Eu dizia assim, eu tenho que transmitir uma certa segurança para minha filha, senão ela vai pensar, meu Deus, para onde eu estou indo? Né? Porque ela não tinha ideia, nada. E eu ficava assim, ai Deus, a Clarice podia ter buraco em qualquer outro lugar, mas vai ter no coração. Põe em outro lugar, né? Mas Deus quis me ensinar muita coisa ali. E para mim a parte mais importante é a palavra dele, né? Que Deus me ensina que o coração, Deus vê o nosso coração. Ele vê lá dentro. Ele não está preocupado com o teu estereótipo, ele está preocupado com lá dentro. Algumas vezes na palavra de Deus, Deus falou bem assim, olha, esse pessoal me honra com lábios, me louva com lábios, mas o coração dele está longe. Eu não sei hoje como é que você está. Onde está o seu coração? Provérbios diz, filho, dá-me o teu coração. Hebreus fala assim, ó, o Espírito diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar.